Meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para trazer a quinta parte da história completa dos quadrinhos de The Boys. Esse aqui é o antepenúltimo vídeo, então só tem mais dois até a gente concluir toda a história de The Boys. Mas o trecho que eu vou contar nesse vídeo aqui, eu admito que tem a pior parte da história toda até agora, que é justamente a história sobre o Hugh, que na minha opinião foi um grande erro, ainda mais pela quantidade de história que foi contada e pelo momento que foi inserido. Mas no geral, o que veio depois desse trecho foi bem interessante e eu acho que pode sim ser aproveitado no futuro da série. Então, bora lá. O primeiro arco desse vídeo se chama Clear e ele vai dos números 44 a 47. No começo da história, a gente vê o Homelander numa convenção cristã de supers em Nova York com intenções um tanto quanto suspeitas, numa cena que já foi adaptada lá na primeira temporada. No começo do número 44, a gente volta a ver o Hugh e a Anne com ele mentindo sobre a sua luta com o mal químico, dizendo que foi apenas um acidente de viagem. A Anne diz que em breve ela deixará o seu emprego, o que intriga bastante o Hugh porque ele nunca soube de fato com o que ela trabalhava. Mas ela retruca que o Hugh também nunca contou nada sobre a vida profissional dele e que isso pode deixar a relação um pouco interessante porque é como se os dois vivessem num constante segredo. Enquanto isso, na base do set, a gente vê o Homelander sendo intimidado pelo Steel para comparecer no Clear, esse tal festival cristão. Acontece que o líder do set participa do Clear há anos, mas dessa vez ele não tá nada a fim de dar as caras. Mas o Steel quer não só ele no evento, mas a Starlight também, só que estranhamente a Starlight diz que não quer mais se expor tanto em público, ainda mais no Clear, porque a gente sabe que ela tá com um problema com a sua própria fé, e o Homelander acaba apoiando a Starlight de uma forma meio explícita, confrontando diretamente o Steel. E é claro que isso deve trazer problemas pros dois junto à Vault. De volta aos caras, o Hugh toma um esporro do Butcher por ter se envolvido com o Super Hyper, mesmo ele tendo feito isso para proteger inocentes. Só que pro Butcher, supers são supers sem qualquer distinção. Mas agora eles não têm tempo de discutir sobre isso porque eles têm um novo objetivo, o Clear, esse festival organizado pela Vault para que os cristãos vejam os supers como de fato um presente de Deus e onde eventualmente algum super acaba expondo algum podre seu. Na base do set, o A-Train presencia uma cena bizonha. O Homelander encolhido num buraco em posição fetal, chorando por não poder fazer aquilo que ele quer de verdade. E aqui a gente vê o quão instável o líder do set tá, e o que o A-Train faz é o mais sensato possível, é fingir que não viu nada e sair dali correndo. Na base dos caras, o Leitinho continua pistola com o Butcher por toda a sua paranoia e por esconder o jogo do Hugh, usando ele mais uma vez, mas o Butcher tá focado em usar essa carta da Starlight como um trunfo pra cima do set. E falando no casal, eles têm uma conversa sincera sobre o acidente da Robin com o A-Train, com o Hugh dizendo que não pode mais esconder os seus segredos. Nessa hora, a Anne se sente tão culpada que finalmente conta pra ele que ela é uma super. E agora, o Hugh precisa lidar com a verdade. A Anne diz que se sente um lixo e que não sabia que a garota morta pelo A-Train era a Robin, e também diz que desistiu de ser uma super porque ela viu que os Seds são mais horríveis do que o esperado. Só que nessa hora, o transtorno de estresse pós-traumático do Hugh ataca com tudo e a sua única reação é fugir pra longe dela. Enquanto isso, o francês e a mulher se infiltram no Clear para espionar os supers, com ela tendo que conter os seus impulsos assassinos mais do que nunca. E então conhecemos um super muito suspeito chamado Opai, um ícone cristão que tem um bizarro apetite por sidekicks mirins. Ele se encontra com o Homelander, que teve que ir pro Clear junto com a Starlight depois que o Steel partiu para uma abordagem um pouco mais incisiva. O Homelander veio encontrar o Opai por causa das suas aspirações, que ele tinha deixado no ar lá naquele discurso do Herogasm, e ele quer que o Opai seja o seu informante em solo, alguém que não esteja tão ligado à Vault. Enquanto isso, o Hugh tá na fossa se culpando por ser um mentiroso tanto quanto a Anne, mas sem coragem de falar com ela. Até que ele percebe o que o Butcher pode fazer com a Anne agora. Enquanto isso, a Anne, como Starlight, tá no palco dos encapuzados por Cristo, acompanhando um discurso sobre como os cristãos não toleram outras religiões porque são todas erradas e só o Deus deles é certo. E ela é observada pelo Homelander e pelo Opai, com o líder do set contando de quando abusou dela e sobre como ainda assim ela acredita nos ideais super-heróicos. Mas supers assim sempre são um problema e o Homelander fica feliz pelo fato da Starlight estar sozinha nessa causa. E finalmente o Homelander começa a deixar claras as suas intenções. Todos sabem que a Vault não vai conseguir o contrato de defesa pelos meios convencionais. Os supers teriam que de alguma forma forçar isso, o que, é claro, colocaria eles em confronto com o exército. O Homelander pretende liderar os supers sem a Vault saber para forçar a implementação dos seus seguidores nas forças armadas, apesar do Opai achar que
somente uns 60% de supers ficarão de acordo com o plano. E então, o líder do 7 quer uma reunião com os possíveis apoiadores para começar a traçar uma estratégia. Depois de uma manipulação do Butcher, o Hyuga finalmente conta para ele a verdade sobre a Annie, sobre como nunca percebeu que ela era uma super, mas logo ele se toca que o Butcher pode muito bem pensar que ele é um espião e tem um novo ataque de pânico, mesmo com o Butcher dizendo que pode confiar 100% nele. E os dois então vão tentar resolver isso juntos, com o Hyuga contando toda a história do casal. O Butcher não confia nem um pouco nela porque foi ela quem puxou o papo com o Hyuga para começo de história, e ela já fez algumas perguntas um tanto suspeitas, apesar de inofensivas, sobre o trabalho do Hyuga, fora o fato de que ele já está completamente apaixonado por ela e não consegue fazer um julgamento isento. E falando na Annie, ela tem uma conversa com o Homelander e não fica claro se ele quer converter ela para sua causa ou não, mas fato é que ele está estimulando a Starlight a confrontar o Steel. Até que ela toca no assunto de sair da equipe e o Homelander menciona o sacrifício que ela fez para entrar no set, lembrando ela de quão escroto ele pode ser. Nessa hora, o francês passa o relatório da missão para o Butcher, dizendo que o Homelander planeja reunir um pequeno exército de supers para forçar uma entrada na defesa nacional, mesmo que a Vault não saiba disso. E ele também conta ao Butcher que o Opai não confia nada na Starlight por conta da sua postura e que ela ainda sente que tem um dever como super-heroína, confirmando que ela não é uma aliada do 7. Lá na base dos caras, a gente vê que o Butcher aparentemente roubou o frasco do leitinho como uma forma de tirar ele de toda essa missão, porque sem o leite no estoque, ele vai ter que buscar direto na fonte. E então, quando o Butcher fica sozinho com o Hyuga, ele diz que eles precisam checar as escutas para ver se a Annie tá limpa. E ele conta pro Hyuga que quem plantou as escutas na torre do 7 foi a rainha Maeve, porque ela odeia muito o Homelander, inclusive sendo ela quem procurou os caras sem precisar de qualquer tipo de chantagem. Na real, quem ela procurou primeiro foi o Lenda, por conta de uma ligação que a Maeve tinha com ele lá nos tempos da Victory Comics. Tudo que ela queria era ferrar com o Homelander depois de entrar pro set e ver quem ele é de verdade. Ela então fez um acordo com o Mallory para plantar as escutas, por mais que hoje em dia essa vontade de derrubar o Homelander não seja mais tão forte. O Lenda suspeita que o ódio da Maeve tenha surgido da época em que uns nudes dela vazaram entre os corporativos da Vault e o suposto namorado que traiu a confiança dela foi justamente o Homelander. Mas o Butcher não acredita que o motivo da raiva dela sejam exatamente os nudes, porque ela sabe das escutas e continua vivendo a sua vida livremente, gerando material mais que suficiente para os caras ferrarem com a carreira dela. O Hyuga estranha o Butcher entregar tantos segredos para ele de uma vez, ainda mais depois desse problema com a Annie, mas o Butcher só diz que passou a confiar nele e deixa ele inclusive assistir às fitas enquanto sai para comprar o jantar. E ele sabia que o Hyuga veria a gravação do abuso que a Annie sofreu, e ele fez isso para o Hyuga aprender a odiar ainda mais os supers. O Butcher começa a fazer a cabeça do Hyuga contra a Annie, dizendo que por mais que ela não seja uma traidora, ela só usou o Hyuga no seu joguinho de poder, porque uma garota como ela jamais ficaria com um perdedor como o Hyuga, o que só o confunde ainda mais. Mas pro lado da Annie, as coisas não estão nada fáceis. Ela só pode confiar na rainha Maeve atualmente, só que a Maeve não tem mais paciência para conversar sobre assuntos tão mundanos quanto um relacionamento. E nessa hora a gente vê que a vida da Maeve possivelmente é a mais triste até agora, porque ela não consegue ter vínculos com as pessoas, ela só vive essa vida vazia de super porque foi o que sobrou pra ela, por mais que ela odeie piamente todos os membros do 7. E nessa hora a Annie volta pra realidade ao receber uma mensagem do Hyuga. No final do Clear, o Homelander participa de um sorteio em que uma família ganharia um jantar com ele, e então ele os leva para um passeio aéreo. Mas é claro que ele ia subir o máximo que pudesse e iria jogar a família para a morte. E então a gente vê a tal reunião do exército do Homelander. Quando chega no parque, o Hyuga logo começa a xingar a Annie por se sentir traído, entendendo totalmente errado o que aconteceu no dia do abuso da Annie. E ele caiu direitinho no jogo babaca do Butcher, jogando toda a culpa nela. E então ele decide terminar tudo e voltar para casa, na Escócia, deixando para trás tudo que os dois viveram, fazendo questão de ressaltar que a Annie ficaria sozinha porque a última coisa que restava para ela foi arruinada com mentiras. Esse término dos dois é triste, mas a única coisa que a gente sente nessa hora é vontade de meter um murrão na cara do Hyuga por confiar no Butcher desse jeito. E agora a gente vai para a minissérie chamada Rapazinho das Montanhas, que é um spin-off lançado em 2010 que conta justamente essa história do exílio do Hyuga.
A gente vê ele chegando na casa dos seus pais em busca de abrigo e durante o jantar, o Hyugi diz que precisa ficar um tempo longe dos Estados Unidos, rever a família e os amigos de infância, Det e Big Bob, para entender o que ele tem que fazer daqui pra frente. O primeiro que a gente conhece é o Det, um cara muito estranho que não consegue sentir cheiros e a gente vê que isso é de fato uma lacuna na vida dele porque ele sente muita falta do seu olfato. O Det comenta que já tem 8 anos que o Hyugi saiu de casa e as coisas mudaram bastante, especialmente com o Big Bob, que agora passou a se vestir como uma mulher e se identificar como lésbica. E os três logo colocam o papo em dia, com o Hyugi contando que foi viver em Glasgow, mas logo o lugar se tornou uma porcaria, mas ele não conta o porquê, que no caso foi a morte da Robin, e depois dizendo que o seu tempo nos Estados Unidos foi muito mais bizarro do que ele consegue definir. O Det e o Bob se lembram que zoavam o Hyugi dizendo que o pai dele havia morrido ao cair de um avião, mas ele não morreu pela queda, e sim porque uma lança de urina congelada o acertou assim que chegou no chão, deixando claro que o Hyugi não conhece os seus pais biológicos e também não tem interesse em saber quem são, porque ele foi criado muito bem pelos Campbell. Depois do bar, o Hyugi vai caminhar na praia e ele conhece um pintor britânico chamado Alastair Vigors, e o Hyugi desabafa com esse tal pintor sobre como tá desconfortável mesmo em casa, que é o seu lar verdadeiro no mundo, e ele não se sente bem com seus pais ou com seus amigos, porque parece que tudo era muito melhor nas suas memórias. E nessa hora, a gente vê que o Hyugi vem sendo observado por alguns homens misteriosos ligados ao contrabando local. Na manhã seguinte, o Hyugi se encontra novamente com o Alastair e logo percebemos que todo esse spin-off é uma grande terapia pro personagem. E quem faz o papel do psiquiatra é justamente o Alastair, um homem de meia idade sem preocupações na vida por ter herdado uma fortuna antiga de família, cuja origem ele nem faz questão de saber, e passa o seu tempo pintando e ouvindo histórias de pessoas com vidas mais atribuladas que a dele. Mais tarde, o Hyugi se encontra com Det e Bob e estranha uma boneca inflável bem em alto mar que não foi levada pelas ondas por estar aparentemente amarrada. E os três então se lembram de como solucionavam mistérios na infância no maior estilo Scooby-Doo, tendo inclusive exposto os crimes de um contrabandista de tabaco que atualmente era o dono do bar local. E o Hyugi estava certo, a tal boneca inflável era um chamariz dos contrabandistas para encontrar a baía certa naquelas praias. Os mafiosos em questão têm ligação com a pequena Nina, da máfia de Moscou, que apareceu lá no segundo vídeo da série, e eles estão ali para traficar um tal de super açúcar, que é uma droga feita com uma parte de composto V e 3 partes de cocaína. O Hyugi então continua sua bad trip emocional, se lembrando da sua infância e juventude, tentando entender por que ele é tão sensível e acaba ficando em conflito em relação à sua família, por mais que ele ache que seus pais são incríveis e se sente injusto por cobrar tanto deles. Então ele vai pro bar com o Det e o Bob para relembrar os velhos tempos. E, inclusive nesse bar ele está sendo espreitado pelo novo contrabandista local, que está acompanhado da sua sobrinha porradeira. Depois de mais uma noite de álcool e nostalgia, o Hyugi volta para casa, se deparando com uma visita muito inesperada, a Annie. No dia seguinte, os dois vão para um campo perto dali para conversar sobre tudo o que aconteceu, apesar do Hyugi não demonstrar muita paciência para ouvir a versão da Annie sobre os fatos. Mas ela insiste que os dois ainda têm esperança e quer contar para ele toda a verdade de uma vez por todas. A Annie conta que ela já nasceu com poderes sem saber se quem tinha o composto V era seu pai ou sua mãe, ou mesmo se aplicaram nela durante a gravidez. O importante é que, ainda na maternidade, seus poderes de luz se manifestaram de uma forma intensa, cegando os seus pais biológicos, motivo pelo qual ela também foi criada numa família adotiva por influência da Vault, que ofereceu dinheiro aos pais biológicos da Annie, não só para entregarem a criança, mas também para garantirem uma vida confortável depois do acidente, além de evitar um processo do hospital. Desde pequena, a Annie foi adestrada, sendo sedada constantemente e treinada para usar os seus poderes da forma como a Vault desejasse, e a função de pais adotivos de crianças como a Annie era justamente preparar a imagem delas em concursos infantis de futuras heroínas e heróis para que, na idade certa, a Vault as transformasse em produtos. O problema do composto V é que nunca é possível prever os poderes que vão ser despertados no usuário, então esses concursos são essenciais para a formação das novas gerações de supers da Vault. A Annie até conta de uma menina com poderes pirocinéticos que não conseguiu incendiar nada na sua apresentação e foi descartada como inútil, o que a deixou muito instável a ponto do seu corpo começar a se deformar de tanto calor, o que levou os agentes do concurso a neutralizarem a ameaça.
Quando finalmente se provou como uma heroína em potencial, a Anne foi inserida nos Jovens Americanos, a equipe que atuaria perto da fronteira com o Canadá. O problema dessa equipe, em especial seu líder, o Standard, é que eles não faziam ideia de como atuar como heróis, já que a Vault nunca treina nenhum dos seus produtos. A única coisa que a Anne fez de útil no começo dos Jovens Americanos foi ajudar em algumas inundações na região e, no caso dela, só com voos de reconhecimento, porque a habilidade dela acabaria deixando todo mundo cego. A Vault pedia para que eles agissem sempre em resgates mais afastados para que, caso façam merda, seja mais fácil de encobrir. Mas, para surpresa da Vault, os Jovens Americanos se saíram muito bem nos resgates e acabaram ganhando uma baita mídia positiva. E da noite pro dia, a Anne e os Jovens Americanos haviam se tornado celebridades e alguns dos produtos mais valiosos da Vault com HQs e colecionáveis próprios. E isso mexe bastante com a Anne porque ela tinha se tornado uma ferramenta do sistema que destruiu a infância dela. E foi então que ela começou a sonhar com a sua entrada no set, um lugar onde os heróis de fato salvavam o mundo. E a vaga do Lamparina era a porta de entrada ideal por conta da similaridade de poderes, e ela comenta por cima o abuso que sofreu e logo começa a questionar como o Hugh tinha acesso às filmagens do ocorrido e fala que não faz o menor sentido ele a tratar como a babaca da situação, sendo que ela é a vítima. E com essa pressão toda, o Hugh finalmente cede, admitindo seu erro, e a reconciliação deles finalmente parece se aproximar. No dia seguinte, os dois começam a se reatar, com o Hugh se desculpando por ter sido um babaca, mas ainda assim, as coisas vão demorar um bom tempo para voltar ao normal. Os dois têm mais uma conversa sobre o ocorrido e o Hugh diz que não vai tirar aquela cena da cabeça tão cedo, o que deve ser um problema para o casal. Mas ele enfaticamente aconselha a Anne a deixar de ser uma super, porque, entre aspas, tem gente que realmente odeia os supers, sem dar muitos detalhes sobre isso. Nessa hora, o Hugh e a Anne acabam topando com o tal Sr. Vigors, o pintor, dizendo que o Bob, o amigo do Hugh, queria vê-lo no covil do contrabando de quando eles eram crianças e que parecia algo sério. Mas quando o Hugh chega no local, o Bob diz que nunca sequer falou com o tal pintor e logo os dois percebem uma movimentação estranha de novos contrabandistas no local. E então o Hugh e o Bob percebem que o Det está envolvido com esses traficantes de super açúcar, a nova droga de composto V, só que então a sobrinha do contrabandista ataca os dois e uma luta entre ela e o Bob se inicia. O Hugh vai confrontar o Det sobre a traição, mas logo o contrabandista, Sr. Tupper, percebe que toda essa operação foi arruinada pelos invasores e então ele saca sua arma e atira contra o Hugh. Nessa hora, o Det pula na frente do Hugh e toma um tiro no seu lugar. A polícia se aproxima, mas antes que os contrabandistas fugissem, eles começam a ser atacados. A primeira a cair é a Sarah, a sobrinha do Tupper, que é atingida pelo tal Alistair Vigors, que aparece do mais completo nada. E o Hugh fica tão pistola que parte pra cima do Tupper sem pensar duas vezes. A polícia logo cerca o local, mas o Hugh mostra o seu distintivo da CIA e consegue se livrar, e o esquema de contrabando é desmantelado, apesar do Bob ter saído extremamente ferido e tendo que ser levado para o hospital às pressas. Um tempo depois, em casa, o pai do Hugh diz que um tal Sr. Vigors apareceu ali entregando o celular perdido do Hugh e pedindo desculpas. Antes que o Hugh pudesse se estressar com as mentiras do homem, ele percebe um bilhete com um número. Vigors, na verdade, era o Coronel Mallory, o fundador dos caras. No final da história, vemos o Hugh e a Anne indo embora, com ele percebendo que aprendeu algumas coisas sobre si mesmo nessa viagem e que não faz sentido ele tratar a Anne daquela forma. Então, os dois finalmente se acertam, mas esse arco acabou sendo uma grande enrolação com uma história um pouco arrastada e que não engrandeceu de fato a história central de The Boys. Vamos agora para a última parte desse vídeo, que se chama Preparação e Planejamento Adequados, que vai dos números 48 a 51. E antes de mais nada, eu queria destacar essa capa aqui, que faz uma piada com o Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. No começo da história, os caras conversam sobre o que fazer em seguida para evitar os erros do último embate contra o Set, que mesmo sem treinamento tem poder suficiente para se tornarem um problema, em especial Homelander, Maeve e Black Noir. Nessa hora, o francês diz que eles sabem que o Homelander está agindo de forma contida e calculada, o que não condiz com aquela persona animalesca que eles conhecem, aquele indivíduo que canibalizou seres humanos e se mostrou uma máquina de matar. E a única resposta seria uma possível bipolaridade do líder do Set. E então, o Butcher pede para os caras investigarem um pouco mais o Homelander para ver se deixaram passar algo. Na torre do Set, o Homelander conhece a Bradley e logo começa a dar em cima dela só para irritar o Stewell. E nessa hora descobrimos que o Black Noir não sabe pilotar o próprio avião, o Noir
jato, e logo o Steel pergunta da Starlight, que prolongou um pouco a sua folga. O Homelander diz que esse erro não vai mais se repetir e diz que também já prestou seu depoimento para a polícia de Nova York sobre a família que desapareceu no CREER depois do jantar que tiveram com o líder do 7. Depois que ele sai da sala, a Bradley diz que não consegue olhar para o Homelander e não se lembrar das fotos dele devorando aquelas pessoas, inclusive bebês, e tentou disfarçar o máximo que pôde. Mas o Steel só diz que não adianta disfarçar porque o Homelander ouve os batimentos cardíacos dela e identifica uma mentira facilmente. Na base dos caras, Butcher e Leitinho discutem mais uma vez sobre o real motivo do Hugh ter se exilado e que tudo foi culpa do Butcher com suas mentiras. Mas ele diz que a culpa é da Annie, que traiu o Hugh, e também diz pro Leitinho que não roubou seu frasco de leite, então os dois aparentemente se acertam, pelo menos por enquanto, mas o Butcher pede para que os dois não mais discutam na frente dos outros caras para não abalar a equipe. E agora eles têm uma nova preocupação. Esse exército de supers vai ser um problema, ainda mais agora que já sabem que o Dakota Bob vai ser trocado pelo Vic, o vice, e isso só pode significar que um golpe de estado se aproxima. O Butcher quer preparar os caras para uma investida definitiva para cima do 7 para acabar logo com isso, mas nessa hora o macaco chega na base deles com uma notícia um tanto estranha. A Raynor está prestes a renunciar do seu cargo de diretora da CIA para ingressar na carreira política como uma senadora democrata. E quem ficará no lugar dela, pelo menos por enquanto, é o próprio macaco, e se ele se sair bem, ele será então o novo diretor da CIA de forma permanente. E ele já começa os trabalhos cobrando do Butcher uma prestação de contas sobre as últimas missões, e fica claro que ele vai infernizar a vida do Butcher por todas as surras que ele levou nesses últimos anos. Mais tarde, na Torre do 7, a gente vê a Bradley e o Steel indo embora quando eles se deparam com o Black Noir ainda na sua aula de pilotagem. Mas ele não parece ter aprendido nada com o professor e acaba destroçando o cara com a turbina do jato. Só que, estranhamente, ele não fica com nenhum ferimento grave do acidente. O Steel descobre que o jato, uma velharia de guerra, estava carregado de munição durante as aulas, e então ele diz que vai providenciar novos avião e professor para o Black Noir, apesar da Bradley achar que não vai fazer diferença, já que a culpa foi do próprio Super, que não parece entender muito bem os comandos. Mas o Steel insiste que o Black Noir precisa do jato porque, além de ser ridículo o Profundo ter que carregar ele durante os voos, não entendi porque que o Profundo voa, mas ok, e isso é um problema para Victory Comics porque nas HQs o jato do Black Noir é um elemento importante na história dele. Ao que a Bradley responde que a mente dos nerds nunca vai estar satisfeita e não vai fazer diferença ter ou não o jato, porque em breve eles terão que cobrir outro problema com rios de dinheiro. E então o Steel é convencido e cancela as aulas de pilotagem do Black Noir. No começo da edição 49, a gente vê o Homelander discutindo em frente a um espelho, o que aumenta as suspeitas do francês de que talvez ele seja bipolar. E eles precisam reportar isso pro Butcher o quanto antes porque é uma informação crucial para a luta iminente. E no fim da conversa, a outra persona do Homelander se lembra das fotos incriminadoras que o Butcher possui, mas ele não se importa tanto porque quando ele colocar o seu novo plano em prática, o mundo já vai saber quem ele é de verdade. O Butcher não fica nada feliz com o francês abandonando o seu posto para repassar a informação, porque o Homelander pode estar tramando alguma coisa nesse exato momento enquanto eles conversam. O Butcher então diz que vai para Washington por uns dias e vai deixar o Leitinho no comando. E por falar nele, usando o sistema da Vault, o Leitinho acabou de descobrir que tem uma nova pessoa importante na Vault, a Bradley, nesse e-mail em que ela cancelou o novo avião do Black Noir. Só que nessa correspondência tem dois codinomes, um da Bradley e um tal FS000, que o Leitinho precisa o quanto antes descobrir quem é porque parece alguém importante. E falando na Bradley, ela acaba de ganhar uma promoção do Steel, assumindo o escritório dele junto de várias atribuições, e inclusive ele pede para que a Bradley fique de olho no Butcher e nos caras, um problema que requer cautela na resolução. A caminho de Washington, o Butcher se lembra de uma reunião que ele teve há muitos anos atrás com o Mallory. Na ocasião, ele tentou convencer o coronel de que aquela era a hora certa de investir contra os Supers. A Raynor tinha conseguido carta branca para os caras e o Butcher estava mais que sedento pelo sangue do Homelander. Mas o Mallory não estava confiante de atacar, ainda mais porque não se sabe quem enviou as fotos comprometedoras do Homelander para a CIA. E o Butcher o convence dizendo que tudo de ruim que aconteceu no 11 de setembro pode e deve ser ligado ao 7, e o Mallory deve marcar uma reunião
reunião com o Homelander e seu time para colocar as cartas na mesa. O plano do Butcher era usar as cópias das fotos do Homelander praticando seus atos horrendos como uma forma de deixar ele em xeque, ameaçando revelar os seus poderes para o mundo e tornando ele vulnerável, e ao mesmo tempo enviando algumas cópias para a Vault para que a própria empresa decidisse tirar ele do set. E o Homelander ficaria realmente sem escolha: ou ele seria um imbecil sem treinamento que partiu um avião ao meio tentando salvar o dia, ou ele é visto como um devorador de bebês. E o Butcher espera que a Vault tenha um jeito de tirar o Homelander de circulação, porque senão ele mesmo vai descobrir uma forma de fazer isso. E mesmo relutante, o Mallory aceita. A reunião parecia se encaminhar bem, até que o Lamparina se revolta com a passividade do Homelander em aceitar a proposta dos caras, mas o líder do set conseguiu conter o seu subordinado e eles iriam voltar para a Vault e tomar a decisão definitiva. Mas o Butcher não levou em conta possíveis imprevistos que o próprio Mallory o alertou. Então o Lamparina usou seus poderes para se separar do set e agir por conta própria, indo diretamente para cima dos caras. E aí acontece o que já sabemos: as netas do Mallory pagam o preço pela burrada do Butcher. A filha do Mallory estava na cidade com as suas gêmeas, e enquanto o coronel levou a filha para um jantar, as gêmeas ficaram na casa, que foi incendiada pelo Lamparina, que acabou matando as crianças. E o Butcher é tão babaca que ele tira um sarro dessa tragédia, dizendo ser um líder muito melhor que o Mallory, porque ele já conhece a perda de alguém importante, enquanto o coronel só lidou com isso agora, visto que até então ele só tinha perdido soldados do seu batalhão que nem eram tão importantes assim para ele. Mas a briga dos dois é interrompida por uma ligação do Lenda, que tá com a Maeve e ela tem informações importantes. Butcher e Mallory vão conferir o que é, enquanto os outros caras ficam na base. A Maeve conta que as coisas ficaram mais estranhas do que nunca. Até aquele momento, a Vault nunca se fez tão presente na vida do set, mas agora eles colocaram um novo representante para vigiar o set de perto, que era justamente o Steel, mas na época os caras não sabiam quem ele era. A Maeve diz que os set pensaram que o Lamparina tinha saído porque ficou revoltado e não que ia dar uma de lunático. E por causa disso, esse novo homem da Vault vai tomar algumas decisões definitivas. A Maeve diz que a Vault realmente está incomodada com as informações que os caras possuem, mas querem evitar um conflito. Ao invés disso, eles pretendem estabelecer um novo status quo e trabalhar em cima dele para atingir uma trégua. O Steel estava realmente disposto a se reconciliar com o Mallory e seu time. No dia combinado, os caras vão até uma base abandonada para uma reunião definitiva, e quando chegam lá, estranham que nenhum dos soldados da Raynor estavam ali. Mallory diz que homens das forças especiais não abandonam o posto e de fato não o fizeram. Suas entranhas estavam espalhadas pelo chão da instalação toda, todos sendo abatidos pelo Homelander, que sozinho dizimou o esquadrão inteiro, mostrando que aprendeu bastante depois do 11 de setembro. O Homelander diz que se essa luta entre as equipes continuar, os massacres vão aumentar e muitas vidas serão perdidas. A Vault informou que não quer continuar com isso e que uma trégua é a melhor solução, prometendo até suspender os programas de implementação dos supers na defesa nacional para realizar algumas reformas. E como presente de desculpas, eles têm um pequeno agrado para o Mallory, o Lamparina, entregue para o abate pelos seus próprios companheiros de equipe. Nessa hora, o Butcher quase confronta o Homelander, se lembrando do dia em que a Becca morreu, mas se contém, o que, claro, não deixa de despertar suspeitas no líder do set. E então, o Mallory executa o Lamparina, conseguindo a sua vingança, mas isso não muda o fato de que os caras mexeram no vespeiro e a Raynor informou que o presidente deu a ordem de suspensão dos recursos dos caras. E isso foi a gota d'água para o Mallory sair de vez dos caras, porque essa luta não tinha muito futuro. Isso deixa o Butcher extremamente furioso, sentindo que jogou 15 anos da sua vida fora e nem sequer chegou perto da sua vingança contra o Homelander. E ele manda o Mallory sair dali o quanto antes, porque senão ele mesmo vai enterrar o coronel do lado dos túmulos das suas netas. No presente, o Butcher vai até a Casa Branca, onde está acontecendo um evento em que o Macaco é um dos convidados. E o Butcher sabia exatamente como chegar até ele. No evento estavam presentes algumas atletas paralímpicas e o Butcher sabe que o Macaco tem um estranho fetiche por elas. E na hora que o maníaco tentou abusar de uma delas, o Butcher aparece e dá um jeito nele. Enquanto isso, a Bradley estuda os perfis dos caras, começando pelo Butcher, que tem poucas informações disponíveis. Mesmo o Hugh, que era um mero civil até pouco tempo, hoje em dia é um soldado e também se tornou um fantasma nos arquivos, o que serve de alerta para a Vault ficar de olho nos futuros sobreviventes de incidentes. O Leitinho é o único que tem um banco de dados menos restrito por conta dos incidentes com a sua família, já a mulher mal existe nos registros oficiais e o francês praticamente não tem nenhum passado trágico com supers e
ele foi meio que achado ao acaso. Estudando os caras, a Bradley começa a cogitar que jogar eles contra o Seth não seja uma ideia tão ruim assim. Ela chegou a trabalhar em um programa de simulação onde os atributos dos membros dos dois times serviriam de base para uma projeção do resultado de um embate entre o Seth e os caras. E isso deixa o Steele bem satisfeito vendo que a sua pupila tá agindo por conta própria. De volta à Casa Branca, o Butcher diz pro macaco que a atleta conseguiu render ele e o prender na cama do quarto, mas o Butcher mostrou o distintivo e a convenceu que iria cuidar de tudo. E, se aproveitando da situação, o Butcher começa a negociar com o macaco, dizendo que ele nunca mais vai dar ordens para ele novamente e nem limitar os recursos da sua equipe. E, para passar o recado, o Butcher pede pro Terror brincar com o macaco. Ah, esse Garth Ennis. Depois disso, o Butcher faz uma visitinha a Rainer e ele conta pra ela que tem problema chegando por aí. Não se sabe se são a Volt e os Supers agindo juntos ou separados, mas o Steele continua sendo uma ameaça com a sua infiltração no governo e o Homelander começou a reunir o seu clã para um objetivo ainda um tanto obscuro. Rainer e o presidente Dakota Bob vão precisar encarar os fatos. Um ataque massivo de Supers é só questão de tempo. E a ideia do Butcher é justamente usar o composto V contra os Supers. Não se sabe como os poderes são despertados no organismo, mas os registros apontam que a substância intensifica a atividade cerebral, potencializando as reações químicas nos neurônios sempre que os poderes são utilizados. E isso gera um sinal muito específico que poderia muito bem ser adaptado como um alvo para mísseis teleguiados. E isso parece balançar bastante a Rainer, que na hora em que o Butcher estava saindo, pede para ele ficar para um encontro casual dos dois, só que dessa vez o Butcher estava gravando tudo, possivelmente para usar como chantagem depois. E de volta a Bradley, a simulação finalmente foi concluída e o resultado da batalha seria catastrófico. Somente o Homelander e o Black Noir sairiam vivos e, com sorte, a Maeve também sobreviveria com algumas sequelas, mas a certeza é que seria um massacre absurdo, só que a Bradley parece disposta a fazer o embate acontecer de verdade. E com a conclusão desse vídeo aqui, a gente tá de fato na reta final de The Boys, a gente tá com a luta final encaminhada, mas ainda tem muito segredo para ser revelado e por isso ainda vai ter mais 2 vídeos, porque a história não é tão curta assim e tem muitos detalhes para explicar. Então hoje eu fico por aqui, agradeço você pela audiência. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou dessa quinta parte da história dos quadrinhos de The Boys, que infelizmente está acabando, assim como a série, e se inscreva no canal, ativa as notificações e fica de olho porque daqui a pouco a gente vai ver como que vai ser o final dos quadrinhos e isso possivelmente deve dizer muita coisa pra gente do que vai acontecer no final da série, que eu acredito que vai ter no máximo umas 4 temporadas. Então, vejo vocês no próximo vídeo, já deve ser a análise do último episódio da temporada, infelizmente, mas é isso, tá acabando The Boys, mas ainda tem pelo menos mais uns 3 vídeos aqui. Então, até a próxima e tchau!